Então, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai começar o nosso treinamento hoje de alavancagem das vendas, utilizando o nosso CRM e também o nosso dashboard de informações. Acredito que muito pessoal aqui também é do Solar, então a gente vai acabar mostrando um pouquinho, mas a intenção aqui é a gente comentar um pouquinho mais sobre o CRM e como vocês podem utilizar insights dentro da gestão à vista do dashboard da plataforma. Então, fazendo uma breve introdução aqui, a gente vai ter uma apresentação que vai ilustrar para vocês ali as possibilidades, como que vocês podem alocar as suas metas dentro da sua pipeline de vendas, e elas podem ser de formas variadas, tá? Então, progressões personalizadas, tudo no G10 hoje é voltado para vocês colocarem e alocarem, de fato, as personalizações do seu funil de vendas. E a partir delas, a gente vai gerar aqui o que a gente chama de KPIs, né? O nome bonitinho, mas são insights e chaves importantes para vocês terem dentro do seu processo comercial. Então, o que é a gestão à vista da operação comerciais e como que elas podem trazer para vocês aqui essas partes, essas decisões e ações que vocês podem tomar? Dois pontos principais aqui são a transparência de dados. Então, por exemplo, se vocês têm uma atuação comercial com uma equipe de vendas, são 3, 4, 5, 10, 20 vendedores, então vocês conseguirem trazer ali qual que é a produtividade de cada um desses vendedores, há uma transparência sobre a quantidade de qualificação que cada um deles tem, o ciclo de vendas, a taxa de conversão. Então, são exatamente métricas comerciais que vocês conseguem ter a partir exatamente desse dashboard que a gente vai mostrar logo mais. Além disso, são os benefícios práticos, né? Então, vocês conseguirem otimizar ali decisões. Então, por exemplo, meu maior gargalo dentro do meu fundo de vendas está sendo depois de eu enviar a proposta. Então, o que que a gente consegue reformular daquela etapa específica do fundo de vendas, porque a minha taxa de conversão naquele determinado momento da negociação, ele está um pouquinho travado. Então, trazer essa gestão à vista, principalmente para quem está gerenciando uma equipe comercial, é extremamente importante para essa tomada de decisão. Então, trazendo um pouquinho do que são os dashboards, né? Então, basicamente são ferramentas essenciais na gestão estratégica, como falei, voltada ali para os gestores, tá? E também a criação e configuração voltada ali para essa personalização. Então, vocês vão ter essa capacidade de personalizar, de fato, de acordo com a sua operação comercial, como eu trouxe anteriormente. E também aqui, realmente, uma forma gráfica e fácil de visualizar. Então, quando a gente traz até algo bem comum, gestão à vista, né, dentro da engenharia ou de qualquer um dos setores que a gente comenta aqui, é realmente trazer esses gráficos, tabelas, indicadores-chave de desempenho, que é o que eu falei que são as KPIs, que é o nome bonitinho, realmente para facilitar essa tomada de decisão. E, então, como que o Gedesh organiza esses dados hoje, tá? Então, dentro da plataforma do Gedesh, a gente vai ter ali toda a parte da pipeline de vendas. Então, o seu funil de vendas ele vai estar estruturado novamente da forma como vocês praticam a ação comercial de vocês. E também a gente adiciona aqui essa personalização a partir de cartões, tá? Então, por exemplo, o Gdash ele vai ter cartões personalizados, alguns já pré-configurados, como, por exemplo, do funil de vendas. E esses cartões, eles são essenciais para vocês baterem o olho e visualizar, assim, quanto está sendo o meu faturamento, como está sendo a minha conversão, qual vendedor está tendo melhor performance. Então, indicadores de fato claros, e esses cartões vão ser alocados dentro dessa aba de dashboard da plataforma. Que assim, quando vocês abrem o Gdash, vocês vão ter já essa visualização de forma clara e eficiente. Então, eu vou trazer aqui para vocês aqui alguns exemplos de uso, como, por exemplo, ticket médio por cliente, volume de vendas por vendedor, conversão de campanhas, receitas totais dentro de um período também. Então, alguns exemplos bem interessantes aqui é trazer essas metas por vendedor. Então, por exemplo, eu consigo alocar dentro do G10 uma meta de faturamento e ela pode ser de acordo com uma periodicidade. Algo bem legal aí da metodologia ágil é você, às vezes, fazer de 2 em 2 semanas, ou de uma em uma semana, ou de 3 em 3 meses. Então, algo que vocês colocam ali como essencial, então, uma meta específica, e como que cada vendedor de vocês ele está atuando dentro de uma meta específica que vocês avaliaram, tá? Então, a gente tem essa meta por vendedor e pode ter também uma meta por produto, por exemplo. Então, quantos produtos eu estou vendendo? Então, dos produtos que vocês podem classificar eles dentro do G10 também. Então, uma vantagem eu sempre falo, né? Aumentar o portfólio das suas vendas também é super importante e conseguir segregar eles dentro de uma visualização.
Também se vocês conseguem acompanhar as atividades. Então, dentro da sua equipe comercial, então a gente vai ter, por exemplo, quantidade de ligações, quantidade de e-mails, quantidade de propostas elaboradas, quantidade de reuniões. Então, vocês conseguem acompanhar isso novamente dentro de um espaço de tempo. Pode ser diário, semanal, mensal. Então, tudo isso vocês conseguem definir uma meta específica e acompanhar a média. Às vezes, por exemplo, por que será que eu não vendi tanto esse mês? Então, como está o acompanhamento das atividades da minha equipe comercial? Então, é algo que vocês conseguem também acompanhar dentro da plataforma, assim como quais são os seus motivos de perda, tá? Então, motivos de perda são outra KPI bem essencial no processo de vendas, uma vez que, por exemplo, pode ser que o cliente esteja fechando com o concorrente, e vocês conseguem fazer dinâmicas para que vocês melhorem esse processo. Então, por exemplo, perdi ali por fechar com o concorrente, ou porque o cliente agora ele não tem um processo, ele não foi aprovado, muitas das vezes também ali por exemplo, para um financiamento, se for um projeto maior. Então, tudo isso é interessante de vocês monitorarem esse processo e, por exemplo, saber a partir dele quais são os gargalos da sua operação comercial, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente vai trabalhar essa progressão e essa comparação personalizada? Então, a gente vai criar progressões, a gente vai criar comparações. Então, como eu comentei, é relacionado aos vendedores. E no final das contas, a gente vai fazer uma análise prática sobre qual tomada de decisão a gente vai poder tomar a partir de uma visualização de uma meta, tá? Então, de uma meta ou de uma métrica, nesse caso. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, uma maximização ali de produtividade, tanto do desempenho individual, eu acho que eu já cansei de falar sobre relacionado aos vendedores, comercial sempre tem uma pressão, né, de falar assim, não, semana passada eu quebrei o recorde de vendas, bati minha meta, tudo bem, aí semana que vem já tem que fazer de novo, no mês que vem já tem que fazer de novo. Então, acompanhar essa constância de um vendedor é extremamente importante. E também de indicadores chaves, né? Então, se você trabalha ali com qualificação de leads, se ele tem ali, por exemplo, a verba necessária para fazer um investimento, que muitas das vezes ele tem ali critérios de qualificação que vocês definiram anteriormente, para ter, seja ali para o solar, seja para também outro tipo de produto. Então, tudo isso é extremamente importante para vocês acompanhar ao longo do tempo. E da forma individualizada, eu acho super legal vocês conseguirem trazer esse feedback individualizado. Exatamente por esse motivo. Então, por exemplo, muitas vezes o vendedor ele vendeu muito no início do mês, já bateu a meta dele, e aí depois no final do mês ele acabou caindo. O que que isso quer dizer para vocês? Será que é porque ele já bateu a meta, então a meta está desbalanceada, vocês estão todos os meses batendo meta, faz sentido aumentar aquela meta? Faz sentido, às vezes, por exemplo, ó, a gente está com essa quantidade inicial de clientes que a gente está atendendo. Meu time comercial está dando conta de atender todo mundo, como que está o fluxo de atividades. Então, vocês conseguirem individualizar muitas das vezes essas KPIs de desempenho ajuda vocês em todo esse processo. Então, aqui o G10 já tem um demonstrativo aqui de como funciona hoje o funil de vendas dentro do dashboard. Ele vai trazer para vocês aqui a parte de conversão de cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma etapa com uma, duas, três, quatro, cinco, seis etapas até a gente ganhar ou perder uma negociação, tá? Então, na verdade, é cinco etapas antes de ganhar ou perder. E aí a gente consegue acompanhar essa conversão em cada etapa do funil, tá? Quantos deles foram perdidos naquela etapa especificamente e, de fato, às vezes, por exemplo, você pode até reduzir esse funil de vendas, mas é interessante que vocês tenham uma complexidade maior para vocês avaliarem, de fato, onde está esse gargalo. Como falei com vocês, às vezes eu fiz uma visita, o cliente me mandou proposta, mas ele não entrou em negociação porque não valeu a pena a projeção dele, né? Tipo assim, por exemplo, investimento, ou às vezes foi o próprio atendimento. Então, tudo isso são informações que vocês podem fazer melhorias, de fato, na estratégia de vocês. Além disso, vocês conseguem acompanhar dentro do mesmo funil do G10 o ticket médio, tá? Então, isso é bem interessante, como está sendo o ticket médio por venda de vocês. O ciclo médio das vendas também, então, quanto tempo eu demoro desde o momento que eu entro em contato com o cliente, ou o cliente entra em contato comigo, se for uma prospecção passiva, até o momento que eu faço o fechamento com ele. Então, isso é super legal de vocês, às vezes, até fazer uma projeção de receita. Se normalmente eu tenho uma conversão ali, por exemplo, de 28% do meu funil, então, por exemplo, a cada 10 eu consigo fechar com 3 clientes, quanto tempo eu demoro para fechar com esses 3 clientes? Isso é super interessante para vocês terem essas projeções e até mesmo dimensionarem as metas, tanto dos seus vendedores quanto também de faturamento. E então, assim, só para a gente concluir aqui, só para essa parte inicial da apresentação,
eu falo com vocês que realmente o CRM ele transforma a gestão comercial como um todo, desde que bem aplicado, tá? Então, vocês conseguem ter realmente um controle maior sobre essa operação dos seus vendedores. Você consegue registrar, por exemplo, toda a operação comercial, todo o contato com o cliente. E no G10 a gente oferece essa possibilidade de vocês fazerem touch points de contato no WhatsApp. Até no nosso último treinamento a gente comentou um pouquinho sobre isso. E também vocês conseguem orientar os resultados da sua equipe comercial, tendo uma constância de como vai ser apresentado, não só os dados, mas também toda a proposta.